Nós vamos conversar com uma brasileira que está em Israel, mora em Israel já há muito tempo. O último avião a pousar no Brasil pousou agora há pouco, trazendo brasileiros que querem voltar ao Brasil. Muitos turistas que estavam em Israel e foram surpreendidos pelos acontecimentos, né? A Michelle Goldenfeld, que já está aparecendo aqui para quem está nos acompanhando por imagem e vai ser ouvida para quem está nos acompanhando pelo rádio, mora em Israel há 27 anos. Michelle, boa tarde a você e obrigado por nos atender. Obrigada a você, Rafael e Lívia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Michelle, você fala com a gente de onde exatamente aí em Israel, e eu queria saber se você tem visto alguma coisa do conflito, o que é que você tem percebido de diferente no seu cotidiano desde o dia 7 para cá. Bom, eu moro numa cidade que fica no centro-sul do país, chama Rishon LeZion. Ela fica mais ou menos 20 minutos para o sul de Tel Aviv. Desde o dia 7 de outubro, obviamente, que a gente está ligado na televisão 24 horas por dia, vendo os noticiários e vendo o que o Hamas fez aqui, que foi um genocídio. Ele entrou nos kibbutzim e nos moshavim, na parte sul, e também não só, em cidades como Sderot, Ofakim, e entraram e simplesmente mataram crianças, velhos, bebês, homens, mulheres, sem ter mínimo diferença de cor, credo, mataram todo mundo. E tem muita gente de outros países também envolvida, porque nos kibbutzim tem muitos tailandeses que trabalham nos campos. Então, quer dizer, não foi uma coisa que foi só contra o povo judeu, foi contra a humanidade. Eu tenho uma filha de 19 anos que é israelense, e ela tem que servir o exército, que é um serviço obrigatório. Então, no dia que aconteceu esses ataques, ela teve que voltar para a base, e desde então ela está na base e a gente não vê ela. O nosso cotidiano depende se a gente tem mísseis ou não tem mísseis. Quer dizer, por exemplo, ontem que o Biden esteve aqui, durante o dia foi tranquilo. No momento que o Biden saiu, a gente entrou mais umas 5 ou 6 vezes no quarto antibombas. Eu tenho um quarto antibombas dentro da minha casa, então é uma coisa que é mais fácil para mim, porque a gente simplesmente tem 1 minuto e meio para entrar. Depois a gente tem que esperar 10 minutos e aí a gente pode sair e continuar a vida. Agora, Michelle, nós ressaltamos aqui que você está em Israel há 27 anos, portanto, acompanha há décadas, podemos dizer assim, que esse conflito é histórico entre Israel, Hamas e outros grupos terroristas também, mas é a primeira vez que isso atinge a população de uma forma tão assustadora. Queria que você contasse para a gente, fizesse uma comparação. Muito possivelmente não foi a primeira vez que você ouviu sirenes e precisou correr para bunkers, para quartos isolados de proteção. Queria que você mostrasse para a gente o que está sendo diferente dessa vez em relação a outros episódios no passado. Lívia, você tem razão. Eu estou aqui há 27 anos, inclusive quando eu vim morar aqui, eu morei 5 anos num dos kibbutzim perto da faixa de Gaza, chamado Ein HaShlosha, que também foi atacado, e eu tenho amigos e conhecidos que foram assassinados brutalmente. Inclusive tenho enterros hoje e amanhã de parte dessas pessoas que fazem parte da minha vida nesses últimos 30 anos. Eu acho que como você diz, eu moro aqui há muito tempo, já passei por várias outras operações militares, já passei também pela Guerra do Líbano número 2, mas eu acho que dessa vez o que é diferente não é o fato da gente ter mísseis e ter que correr. Eu acho que dessa vez o número de mortos é tão grande e que eu acho que dessa vez nenhuma casa dentro do país não foi afetada de uma forma primária ou secundária. Eles mataram tanta gente inocente, que de uma forma ou outra o país é grande, quer dizer, é pequeno em territorial. Somos 9 milhões de habitantes, e dessa vez eu acho que não tem uma casa dentro do país que não conhece de uma forma primária ou secundária alguém que foi morto. Então é uma coisa que te toca muito e você sente isso muito. Eu no primeiro dia e meio, quando começaram a sair as notícias e os nomes, e a gente começou a entender um pouco mais o que aconteceu dentro desses kibbutzim, e ainda, para você ter uma ideia, já fazem 13, 14 dias que a gente está nessa guerra, ainda estão tirando corpos de dentro dos kibbutzim. Para você ter uma ideia da quantidade e do
do genocídio que eles fizeram. Se encontram corpos assim queimados em armários e em casas, porque eles não conseguem, muita gente. Então é uma coisa que dessa vez atingiu todo mundo. E essa é a diferença, porque se de outras operações a gente sempre tem baixas, tanto civis como militares, que é uma coisa que dói e afeta todo judeu, todo o povo judeu quando isso acontece. Mas dessa vez é uma coisa que é 50 vezes a mais do que aconteceu nos Estados Unidos no setembro de 2001. Então, em número proporcional por quantidade de habitantes no país. Michele, então, é uma coisa que realmente afeta. É uma coisa que você quer também se sentir, porque, por exemplo, eu não posso ir servir no exército e eu quero me sentir útil. Então, eu faço aquilo que eu posso para ajudar, não estando na frente de guerra, que é o que eu faço, essas entrevistas que eu estou dando no Brasil, para explicar a verdade, o que acontece nessa guerra, porque na guerra precisa ser dita a verdade. A guerra não é contra o povo palestino, a guerra é contra o Hamas, que é um grupo terrorista, que ele não justifica e ele não representa o povo palestino em nenhum momento, ao contrário, tá? O governo israelense há dias está dizendo para o povo palestino para descer para o sul, para evitar matança de civis. Então, é uma coisa que a gente sempre roga quando tem algum tipo de atividade militar. E outras coisas que eu fiz durante essas 2 semanas, eu doei sangue no começo, porque estavam precisando de muito sangue, e doou o tempo inteiro coisas para os soldados nas bases. Michele, tem 2 colegas nossos aqui querendo fazer perguntas para você também, o Mota e o Dávila. Mota, bom dia, meu amigo. Bom dia, Colombo, bom dia, Lívia, bom dia, Michele. Michele, eu queria saber quais são as notícias que vocês têm aí em Israel sobre as pessoas que foram sequestradas pelos terroristas e levadas para a faixa de Gaza. Oi, Mota, bom dia. Essas notícias são poucas as notícias que a gente tem. A maioria das atividades feitas pelo país, nesse sentido, ainda é proibido pela censura. A gente não sabe o que está sendo feito nesse sentido, ainda mais porque tem uma ajuda muito especial de vários países nesse sentido, principalmente dos Estados Unidos. O Blinken está aqui já fazem alguns dias, o Biden veio ontem, hoje o chanceler da Inglaterra está aqui desde de manhã, teria que chegar hoje de manhã, hoje não vi muito noticiário. Eu sei que ele tinha que chegar hoje de manhã, o chanceler da Alemanha esteve aqui, então a gente não sabe exatamente, e a gente não tem muitas notícias. Como foi dito antes, hoje o número desses sequestrados aumentou em 4, ou seja, a gente sabia que existia 199 sequestrados e hoje esse número aumentou para 203. A única coisa que a gente sabe foi que há 2 dias atrás, se eu não me engano, o Hamas apresentou um vídeo de uma das sequestradas, de uma menina de 21 anos, que ela tem cidadania francesa, falando que ela tinha sido sequestrada, que ela estava em Gaza pedindo ajuda para voltar para casa e que ela tinha sido ferida nessa festa nova e que ela tinha recebido tratamento médico. Isso que a gente sabe, a gente não sabe muita coisa, a gente vê muita gente ainda assim, depois de 2 semanas, gente desaparecida, que não temos notícias, mas está sendo um trabalho muito duro e árduo em todos os sentidos, tanto no sentido civil como no sentido militar. Porque, como judeus, quando alguém morre, tem todo um processo para poder ser enterrado. Então, como, infelizmente, muitos corpos foram queimados, esse processo demora mais. Então, é um trabalho muito, muito duro. Então, tem gente que ainda está desaparecida e a gente não sabe se está sequestrada e ainda não conseguiram encontrar algum tipo de evidência que diz isso ou que infelizmente já estão mortas. Pois é, Michele, a gente sempre enfatiza aqui quando a gente ouve brasileiros que estão em Israel, a gente consegue compreender
o que vocês estão passando, mas não dá para ter o sentimento da dimensão do sofrimento das pessoas que estão aí enfrentando essa situação. Nossa solidariedade. Eu vou passar agora para o Dávila, Luiz Felipe Dávila, porque ele quer participar dessa entrevista também. Michele, boa tarde. Michele, como você, como brasileira, se sente com o Brasil no Conselho de Segurança tendo uma resolução vetada porque não reconhece sequer o direito de autodefesa de Israel contra o ataque terrorista mais bárbaro da história? Como é que nesse momento o seu coração de brasileira se sente com a decisão do governo brasileiro? Oi, Davila, boa tarde, bom dia para você. Antes de mais nada, obrigada, Lívia, pelas suas palavras. Realmente uma dor muito grande e que é muito difícil, às vezes, de poder entender do outro lado do mundo quando você não vive aqui. Como brasileira que vive aqui há quase 30 anos, eu me sinto muito magoada, muito, assim, como existem pessoas que não conseguem entender o simples direito do meu país de se defender. A gente não foi atacar o Hamas, a gente não foi atacar em Gaza, a gente foi atacado. Entraram no território israelense para matar, para fazer um genocídio, para fazer um segundo holocausto. Se você vê, se as pessoas entendessem, ou eu queria, às vezes, quando eu escuto o que o Brasil faz, eu às vezes me pergunto se o Lula, ou o governo Lula, tem a possibilidade de chegar até aqui e entrar nesses kibbutzim e ver o que foi feito. E só assim, talvez, poder entender que a gente está se defendendo de um grupo terrorista. Eu volto a enfatizar, a guerra não é contra os civis, a guerra é contra o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. Ele é um grupo terrorista, assim como o ISIS assim como o Al-Qaeda. Eles são um grupo terrorista, eles não têm coração, eles não veem eles não partem quem é bebê, homem, mulher, preto, branco. Eles mataram também árabes israelenses, eles mataram também beduínos, que são muçulmanos, então para eles não importa. E eles fazem isso também dentro da faixa de Gaza. Então, eu, como brasileira que mora aqui há tantos anos, quando o Brasil se impõe de um lado que não é o lado certo, que é o lado escuro da situação, ao lado escuro da guerra, isso me deixa muito triste, me deixa muito revoltada. Bom, a gente conversou com a Michele Goldenfeld, ao vivo e direto de Israel. Michele, nossa solidariedade, toda a sorte para você, para sua filha especialmente, que a gente converse em breve em outra situação. Muito obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Obrigada a vocês mais uma vez pela oportunidade, fico à disposição e, como eu sempre digo, essa guerra vai terminar, o povo de Israel é forte, nós somos o povo da luz, a gente quer paz e é isso que a gente almeja, a paz. Muito obrigado, bom dia.